Então vamos lá. Agora isso aí, todo mundo já com o microfone fechadinho. Então todo mundo passou bem, né, a noite. Por que eu tô me... Espera um pouquinho. Eu tô em duas coisas. Eu tô me ouvindo de novo. Tá, acho que agora deu. Eu me removi. Tava ali com duas, eu tava me ouvindo de novo, tava dando uma agonia. Então, boa noite. Hoje, né, mais uma quinta-feira, graças a Deus que estamos aqui reunidos, né? Para os que estão ouvindo gravado, né? Agora lembrar para olhar aqui pro lado, que estão pelo YouTube me ouvindo, não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever, acionar o sininho e comentar. Então, pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre o quanto a gente se abandona na nossa jornada, né? O quanto a gente vai se deixando pelos outros, né? E quando a gente faz isso, a gente vai entrando em prisões emocionais. E essas prisões emocionais que a gente entra, na verdade, nós somos colocados nela na hora que a gente nasce, né? A partir do momento que a gente nasce, a gente já começa a ser treinado, né? A gente já começa a ser encaixado em algumas coisas. Porque todos nós nascemos, né, com a capacidade de aprender, e principalmente de aprender a sonhar, né? Mas logo no início a gente é treinado a sonhar como a sociedade sonha, né? Então, o sonho exterior, ele possui tantas regras que assim que um novo ser nasce, né? Assim que um novo ser humano nasce, ele já é apresentado a essas regras, né? E essas regras são enfiadas na mente da pessoa como sendo o que é certo, né? A gente não pode fazer nada fora daquilo ali. E aí a criança começa a ser podada o tempo inteiro, né? Não pode isso, não pode aquilo, isso é feio, cuidado com o que está falando. Junto com isso, a gente vai também criando várias crenças, né? Que vão nos limitando. E quem começa a nos apresentar essas regras, né, são os adultos que estão ali bem próximos, né, pai, mãe, aí depois a gente vai para as escolas e para as religiões, né, que também fazem, também nos colocam nessas caixinhas, que vão transmitindo as informações através das repetições, né. Então, dessa forma que a gente passa a aprender tudo que a gente sabe. E aí que começam a moldar, né, tudo, começam a nos moldar inteiros fora do nosso propósito que nós viemos, né, do que a gente veio fazer nessa encarnação. E a gente começa a ser moldado nisso, né. E vocês podem observar que as pessoas que ficam um pouco fora disso, elas são taxadas, né. Ah, aquele ali não quer saber de nada, né, vive que nem um hippie, ou vive viajando, né? Porque a gente foi acostumado a andar naquela linha, né? Todo mundo fazendo tudo igual. Então a gente é ensinado a como é que a gente tem que se comportar, no que a gente tem que acreditar, em que a gente não tem que acreditar, o que é bom, o que é mal, o que é bonito, o que é feio, o que é certo, o que é errado. E aí, né? As nossas crenças limitantes começam, né? A gente começa a entrar nessas limitações através dessas lições que são passadas sutilmente em algumas vezes, mas elas são repetidas muitas e muitas vezes até que elas viram uma verdade. E aí, junto com isso, a gente aprende o quê? A ser competitivo, né? Por que eu aprendo a ser competitivo? Porque sempre vão dizer que o fulaninho é melhor que a fulaninha, eu tenho que ser muito bonzinho, eu tenho que ser comportado. E aí eu quero o quê? Eu quero atrair a atenção dos meus pais, eu quero ser amada por eles, né?
E aí eu começo a tentar fazer aquilo, só que eu nunca recebo o elogio que eu gostaria de receber. E aí eu vou cada vez mais acreditando que eu não sou boa o suficiente, porque sempre vai ter alguém melhor, mais inteligente, que sabe mais matemática, ou que sabe mais português, ou que fala melhor, ou que se veste melhor, ou que se comporta melhor. Então sempre vai ter alguém mais do que eu. Sempre a gente nunca vai estar pleno, né? Dificilmente a pessoa ouve assim, uau, parabéns, que maravilha. Não. Nossa, mas tu viu o fulaninho, que fulaninho faz isso, faz aquilo e tu não faz. Então, né, eu vou trazendo isso para mim como uma falha. Eu não sou boa o suficiente, eu deveria fazer diferente, não faço. E aí a gente continua ouvindo aquilo, né? E aí é pai, mãe, professor, tio, tia, que vão dando aquelas pinceladas, né, de baixa autoestima na gente, e a gente vai acreditando naquilo, né? Então, assim, olha a tua prima, por que tu não é que nem ela? Tão comportada, senta direitinho, né? Come direitinho, e tu parece um bicho do mato, né? E a pessoa vai pegando aquilo, né? Então, vai cada vez mais entrando naquele sentimento de que eu não sou boa, eu não faço nada certo, né? Ah, assim, vai lá, faz uma prova super difícil, tira um 9, aí mostra pro pai e pra mãe, tipo, ué, por que não tirou 10? Né? Então, não, nada é valorizado, né? Nenhum esforço é valorizado, nada é bom o suficiente. E aí, às vezes, a pessoa entra num nível tal que mesmo que ela tire o 10, ela continua achando que ela não foi boa o suficiente. E aí isso ela leva para a vida profissional, e na vida profissional ela vai se sentir inadequada, ela vai sentir que ela não é, ela vai ter medo de fazer as coisas, porque ela vão descobrir que ela é uma fraude, né? Então ela entra em algum lugar para trabalhar, ou ela é escolhida numa seleção de várias pessoas, e daí ela leva aquilo, tipo, eles daqui a pouco vão achar, daqui a pouco eles vão perceber que eu não, que eu sou uma fraude, não, isso tudo não é verdade, né? Eles vão descobrir que eu não sou boa o suficiente, porque isso veio tudo daquela bagagem que eu trouxe, né? Durante toda a minha, desde da minha concepção até quando eu começo a me entender por gente, ouvindo essas coisas. E é tão complicado isso, porque a gente acaba replicando a mesma coisa, mesmo sendo ruim pra gente, né? A gente acaba fazendo a mesma coisa, porque o treinamento ele é tão forte, é um processo que ele nunca acaba, né? E quanto mais eu entro nessa crença de que nada do que eu faço é bom o suficiente, mais eu vou tentar receber reconhecimento das pessoas. Então, mais eu vou cuidar dos outros, né? Mais eu vou ali para querer que me digam, nossa, como tu é boa, que maravilha, né? Eu preciso ouvir isso, mas nunca vai ser suficiente para mim. Sempre vai estar faltando alguma coisa. Vou estar sempre sentindo que falta alguma coisa. Nunca vai ser assim, uau, agora sim, né? Realmente eu faço uma coisa bem, eu sou legal, né? Não. É, eu sempre fico naquela defensiva, tipo, ah, mas daqui a pouco vão ver que não é bem assim, eu podia ter feito mais. E qual é a maior frustração das pessoas que fazem isso? É que elas querem ser cuidadas e olhadas da mesma forma que elas estão fazendo, porque elas estão fazendo isso porque elas estão esburacadas, né? E elas querem preencher esses buracos. Então eu quero que o outro me dê aquilo que eu estou dando para ele, mas o outro não vai dar porque o outro está numa outra, né, realidade, numa outra vibe. Ele não está nem pensando nisso, ele está só recebendo. E aí a frustração vai aumentando, porque eu vou dando e eu não vou recebendo, e eu vou me sentindo cada vez menos amada, menos amado, mais incompetente, né? E aí qualquer coisa que a pessoa vai falar vai deixar muito magoado, porque como que tá fazendo isso pra mim, porque eu faço tudo. Então a gente olhar para isso e começar a perceber, né, de que tudo que eu fiz foi
de me abandonar e entrar em pontos de vista e julgamentos de outras pessoas, de uma sociedade que está me levando para isso, aí eu começo a entrar no meu processo de cura, né? Mas é claro que é um processo que a gente vai indo aos poucos, né? Porque tem uma coisa muito interessante. Aquela criança lá que começou a fazer tudo que os adultos diziam, ela fez porque ela acreditava nos adultos. Então, se o adulto está falando, é verdade. Não vou duvidar do que ele está falando. Não vou duvidar do que ele está dizendo que tem que ser assim e não do jeito que eu acho que, que deve ser, porque eu sou uma criança, ele é um adulto e o adulto sabe mais do que eu, né? E aí, quando a gente olha para esse adulto como ele sendo mais forte, por ser mais forte, ele sabe mais do que eu acabo dando a permissão, eu acabo concordando com esse adulto e dando a permissão para que ele me dê os sonhos que ele quiser me dar. E eu deixo os meus sonhos de volta, né? de lado. Então, como a gente não tem, quando criança, força suficiente para se rebelar contra essas crenças, a gente acaba cedendo, né? E aí a gente, quando cede, a gente é domesticado. E quanto mais domesticado a gente é, mais a gente vai buscando, então, essa aprovação dentro nesse treino que a gente está sendo submetido, né? Porque quando a gente está nesse processo, o que eu quero ouvir? Nossa, tu é uma boa menina, tu é um bom menino, né? Mas a gente acaba ouvindo o quê, né? Você é uma menina má, você é um menino mau. Então, não são bons o suficiente, então são sempre devedores. E se eu sou sempre devedora dentro de uma sociedade, eu vou ficar sempre achando que eu tenho que fazer muito mais, porque, né? Como é que, se eu já fazendo o que eu fazia já não era bom, eu vou ser muito mais rejeitado. Então eu preciso fazer cada vez mais e mais e mais, tentando agradar sempre os outros e cada vez me distanciando mais de mim, do que é bom para mim, do que eu gosto e principalmente de quem eu sou, né? E quanto mais eu tenho esse medo da rejeição, mais eu entro nessa prisão, nessa caixinha de fazer só o que eu acho que o outro vai gostar. Só que quanto mais eu faço isso, mais esburacada eu vou ficando, né? E quanto mais esburacada eu vou ficando, mais eu quero que me deem alguma coisa, me nutram, né? E aí eu vou me distanciando cada vez mais de quem eu sou. Então, o que a gente tem que fazer nesse momento, né? Primeiro, a gente tem que se reencontrar. É claro que a gente tem que levar em conta que esse treinamento ele foi feito meio que em conta-gotas durante muito tempo. Então, a gente tem que agora começar a fazer o caminho contrário. Quando a gente tem clareza disso, quando a gente começa a olhar para isso entendendo o que aconteceu e como acontece, fica mais fácil para a gente se reencontrar, né? E a primeira coisa é começar a valorizar quem a gente é, do jeito que a gente é, né? Não tem certo nem tem errado. Cada um de nós é de um jeito único e olha que maravilha, né? Ninguém nunca vai ser igual a ninguém. Só que a gente vive uma vida porque nos ensinaram que a gente tem que parecer com o outro, né? Então eu tenho que estar me encaixando em algum padrão para ser aceito, né? Para ser a menina boa, para ser o menino bom. Então eu tenho que ir me encaixando. E aí, quando a gente percebe que e realmente entende que a nossa vida é nossa e nós é que temos que cuidar dela e pensar primeiramente em nós. E isso é muito importante dizer que quando a gente pensa na gente, a gente não está sendo egoísta. Que isso foi uma das coisas que também foi colocada pra gente, né? Não pode ser egoísta, tem que pensar nos outros, tem que dar o brinquedinho pro amiguinho, né? Então tem que emprestar, tem que deixar fazer. E aí a gente fica sempre sem voz, né? Então eu tô sempre deixando pro outro. Mas eu vim com uma missão. Eu vim para fazer a minha parte. E vim sozinha. Vou ter contribuição no meu caminho, vou. Mas a minha missão é única. Não adianta. É a mesma coisa quando a gente trabalha. Tem uma tarefa para fazer. É minha. Ninguém vai fazer por mim. Se eu não fizer, eu vou ser demitida, né? Então, se eu venho com a minha missão, eu tenho que fazer a minha missão.
Só que a gente nessa busca pela aprovação do outro, porque nós somos colocados nessa caixinha de que a gente tem que fazer pelo outro, a gente se abandona. E quando a gente se abandona, a gente se perde. E às vezes a gente, quando se depara com uma vida que está completamente sem propósito, eu já não sei quem eu sou, eu já não sei o que eu gosto, eu já não sei o que eu quero fazer. E às vezes, assim, até quando a gente olha assim, o que eu gostava de fazer, sei lá, quando eu tinha 15 anos. E que hoje eu nem lembrava mais que eu gostava. Tem um exemplo que eu gosto muito de dar, que é a energia essa toda da criança, que ela é morta na gente, que é a energia da alegria, de fazer a gente fazer as coisas com vontade. Que todos vocês devem lembrar, quando eram crianças, de repente sair correndo e saltitando à toa. E quando está fazendo isso, vai sentindo uma emoção, é uma sensação tão boa, é um misto de liberdade com felicidade, né? Então essa é a nossa chama da vida, que ela é apagada. Ela é enfiada dentro dessa caixinha para que a gente comece a viver só para os outros. Então a gente tem como reacender essa chama e voltar a sentir isso, essa alegria, né, da vida, a alegria da encarnação e principalmente a alegria de estar encontrando o próprio caminho, né? O que eu vim fazer aqui? Então quando eu começo a fazer isso, eu começo de novo a ter, uau, que dia maravilhoso que está hoje, né? Eu começo a olhar as coisas com outro olhar. Eu não fico olhando o lado ruim das coisas, né? Porque eu estou bem, eu estou me olhando, me nutrindo emocionalmente, né? Eu sei que eu me basto, eu preciso só buscar essa minha força, né? Por quê? Quando eu estou cuidando de mim, né? Estou plena, cuidando de mim, a minha energia muda, né? Eu começo a sentir isso. E quando eu começo a sentir essa alegria de vida, essa energia boa, é essa energia que sai de mim e encontra todas as pessoas que estão ao meu redor. E eu vou contribuir muito mais com essas pessoas na hora que essa energia vai dessa forma, do que quando eu tô ali tentando ajudar e fazer e querendo ser reconhecido, porque daí eu tô fora do meu propósito, não tô olhando para mim, eu tô só olhando para o outro. Mas quando eu tô, uau, tô plena, essa energia vai e pega no outro, e o outro desperta e o outro também fica bem, e a gente começa a fazer o retorno de todo mundo para a saída da caixinha, né? Agora sim, né? Quando a gente começa a fazer isso, o que a gente tem que fazer também? Soltar o quê? As mágoas, as raivas, o ódio, porque isso tudo vem junto com essa prisão. Porque enquanto eu estou ali presa, fazendo o que eu não quero fazer, não sendo reconhecida, eu começo a me nutrir desses sentimentos que não são contribuição para mim. E às vezes eu tenho tanto desse sentimento dentro de mim, eu estou tão presa a todas as coisas que não sou eu, que eu acabo fisicalizando doenças no meu corpo através dessas emoções que ficaram ali pingando que nem uma goteira, né, o tempo inteiro e me levando para essa vida que não é a minha, né? Então, soltar as mágoas, as raivas, o ódio, tudo que foi, foi. Tudo que eu fiz sem ter a consciência que eu tenho hoje. Então, a partir de agora, que eu tenho a consciência, eu vou olhar para tudo isso de uma forma diferente, né? E esse processo de libertação, ele acontece como? Então, através da limpeza das nossas crenças, por isso que é muito importante a gente limpar todas essas crenças que a gente tem, e também do exercício do perdão. Tanto do auto-perdão, quanto do perdão para todos, todos e tudo que está à nossa volta. E nessas horas o Ho'oponopono é muito bom, porque o Ho'oponopono vai nos ajudando a limpar tudo isso de uma forma que a gente não precisa nem ter muita consciência do que está limpando, né? E aí, quando a gente assume, né, as nossas parcelas de trabalho, né,
do que eu preciso fazer, do que eu escolho fazer, e que eu me perdoo por tudo que eu fiz até agora que não era legal, eu consigo seguir em frente, né? E a gente tem que lembrar também que a gente está numa jornada de vida, né, que não existe uma linha de chegada. A gente vai vivendo, né, a gente vai fazendo, sempre tentando ser melhor a cada dia, né, fazendo melhor pela gente. E que a gente não está aqui para ter, mas sim para ser, porque tudo o que nós temos aqui, que a gente usufrui aqui, nada é nosso, né, é tudo empréstimo. Agora, eu posso escolher ter empréstimos muito legais. Porque quando eu também estou presa nessas caixinhas de não tenho valor, normalmente eu não quero nada de valor para mim. Porque eu não mereço. Como é que eu vou ter uma coisa boa? Eu sou uma menina má. Eu sou um menino mau. Então eu não posso ter coisa boa. Eu tenho que ficar com um pouquinho, né? Aquela coisinha. Ah, tá tudo bem. Só isso aqui tá bom pra mim. Não, não precisa. Não. Se a gente veio para ser feliz e para usufruir, vamos usufruir do melhor. Vamos olhar para o que o mundo tem de melhor para nos oferecer. E cada um pode fazer por si. Aliás, nós temos, cada um tem que fazer por si, né? Agora, o que nós somos, né? Ou o que nós nos tornamos a cada dia é o que nós somos na realidade, né? Porque nós somos essa essência que está vivendo essa experiência aqui nesse mundo agora. E tudo aqui vai passar. Tudo bom, tudo que é bom, tudo que não é bom, tudo vai passar. Então a gente tem que fazer o quê? Cada vez mais ficar leve, ser leve, tentar esquecer as reclamações, né? Não se contaminar também com as reclamações dos outros. Não se abalar, não abalar nossa paz interior. E isso é treino e é possível fazer. Né? Então eu digo para vocês, é possível fazer. O que a gente tem que fazer é ficar atento. Né? Eu tenho que estar atenta todos os dias, a todo momento. Né? Para cada pensamento que vem que não é bom, eu tenho que ter um antídoto na hora. Nem que sejam como pode melhorar, se eu não lembrar de mais nada. Mas ao menos eu corto aquele pensamento ruim que está vindo. Porque fomos treinados desde o início a só pensamentos ruins, né? A só olhar o lado negativo das coisas, a sermos julgadores, a sermos críticos. Enfim, a lista é bem grande. Então, é olhar para isso e o que eu posso fazer comigo, por mim, e que a partir daí eu vou contribuir mais com os outros, né? E aí a gente tem que pensar assim, o que eu posso fazer? Bom, primeiro, tirar momentos para mim, né? O que eu gosto de fazer? Faz algo que tu realmente goste, mesmo. Nem que seja um hobby. E não, a gente não pode ser duro com nós mesmos, né? Vamos ser bonzinhos, já teve tanta gente sendo ruim com a gente. Então a gente pode ser bonzinho com a gente mesmo agora, né? E uma coisa muito importante, quando a gente está nesse espaço, a gente está no espaço de não merecimento, né? E se eu estou no espaço de não merecimento, eu também não mereço prosperidade. E se eu não mereço prosperidade, eu vou me auto-sabotar. Então eu vou, tudo que eu for fazer, eu vou ter uma dúvida cruel sobre tudo, porque também nas crenças que a gente foi tendo, também tiveram muitas crenças de escassez, de não merecimento, tipo, pra que vai fazer isso? Se pode fazer uma coisa mais barata, né? E aí a gente esquece que cada um sabe de si. E se eu posso fazer, se eu escolho fazer, se eu tenho condição de fazer, ninguém tem nada a ver com isso. Mas a gente foi acostumado a se preocupar com o julgamento dos outros, né? O que os outros vão dizer? Olha, tô fazendo isso, né? Vai achar que eu tô esbanjando, né? E aí, vou lembrá-los. A gente tem prazo de validade,
Aqui é uma jornada e a gente está aqui para ser feliz. Então, se eu vou ficar me preocupando com o outro, o que eu vou tirar de bom para mim? Então, vamos fazer essa chama, né, da alegria e do poder voltar a ferver em todos nós. Para que a gente vá com essa vontade para a vida do melhor. Eu mereço o que tem de melhor no mundo. E quando eu me permito receber o que tem de melhor, é isso que eu vou passar para os outros. E aí cada vez mais pessoas vão estar nessa mesma energia. E quanto mais pessoas estiverem assim felizes, melhor o mundo vai estar, né? Melhor a gente vai estar vai estar vibrando nessa energia toda de paz, de harmonia, de felicidade, onde as pessoas estão fazendo e o universo mandando tudo que a gente precisa para ser feliz cada vez mais. Então olhem bem para isso, né? Querem falar alguma coisa? Um comentário, uma pergunta? Nada, todo mundo chocado. Eu trouxe um exercício para a gente fazer de liberação justamente desse não merecimento, né? De não sou bom o suficiente, para a gente já começar a dar uma liberada nessa energia, para começar a mudar isso, né? E que vocês lembrem do que eu falei, né? De não se julgar, de se perdoar o tempo inteiro e de buscar o que de melhor vocês têm, que todos nós temos. Só que a gente foi ensinado a não olhar para isso, né? É a mesma coisa assim, quem de vocês aí consegue receber um elogio de boa? Acho que nenhum, né? Porque assim, a pessoa faz um elogio, a gente se justifica, a gente não simplesmente aceita, né? A pessoa diz assim, nossa, que blusa bonita, nossa, tão velha, nem sei quanto foi que eu comprei. Tipo assim, ai, que bonito que tá o corte de cabelo. Ih, não, mas cortei em casa. Então, assim, a gente não consegue, é como se a gente não tivesse o direito de receber um elogio, né? E a gente poderia dizer simplesmente, nossa, obrigada, também adoro essa blusa, né? Ou, também eu vou te indicar meu cabeleireiro, né? Então, vamos exercitar isso também, de receber esses elogios, né? De se permitir ser elogiado. Porque prestem atenção, tenho certeza que todos vocês, ninguém consegue receber um elogio de boa, né? Vai sempre para aquela coisa, não, mas nem é tanto assim, né? Ou, por exemplo, alguém que faz uma comida muito boa, assim, nossa, essa comida tá uma delícia. Ah, mas eu fiz de olho fechado, eu nem sei como é que ficou boa, foi sorte, né? Então, vamos pensar nisso, tá? Então, se doutrinem agora para receber o que o universo tem de melhor para dar para todo mundo. Então vamos lá para o nosso processo. As batidinhas no timo. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar para vocês. Quando vocês vão bater no timo, se cansar a mão, pode trocar, tá? Então não precisa se ficar com a mão cansada, porque eu prefiro que vocês estejam confortáveis fazendo, porque é mais importante estarem confortáveis. Então vamos lá, respirando fundo, conectando com o ser infinito de cada um de vocês. E aí vocês batendo no timo vão repetir comigo. Mesmo que eu sinta essa sensação de que eu não sou boa ou bom o suficiente, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que dentro de mim exista essa crença
de que tem algo de errado comigo. Eu me aceito profunda e completamente. Em todos os lugares onde acreditei não ser boa o suficiente, ser errada e me sentir rejeitada, abrindo no meu ser uma lacuna emocional, eu decreto agora o fim de todas essas crenças e acolho o ser incrível e único que eu sou. Eu posso, eu escolho, eu realizo. Em todos os lugares onde me paralisei, limitei meu potencial, alimentei minha autocrítica e a sensação de inferioridade, eu escolho e decreto o fim de todas essas crenças e limpo do meu subconsciente todas as limitações. Eu posso, eu escolho, eu realizo. Agora escolho me curar da sensação de não ser boa o suficiente. Escolho limpar do meu subconsciente todas as memórias que me levaram a desenvolver essas crenças. Eu posso, eu escolho, eu realizo. Eu escolho liberar do meu campo emocional tudo que eu ouvi, testemunhei, senti e acreditei que limitaram meu potencial. Eu posso, eu escolho, eu realizo. Eu escolho me perdoar e perdoar também todos os que contribuíram para criar minhas limitações através do ponto de vista deles.
eu posso, eu escolho, eu realizo. Eu escolho liberar do meu campo emocional tudo que eu ouvi, testemunhei e senti que me fizeram acreditar que não sou boa o suficiente. Agora escolho preencher com amor todas as feridas emocionais que carreguei até agora. Eu posso, eu escolho, eu realizo. Eu escolho preencher com amor todas as feridas emocionais que me fizeram sentir inadequada, incapaz e limitada. A partir de agora, eu me declaro boa o suficiente. A partir de agora, reconheço minha perfeição. Eu sou boa o suficiente para crescer profissionalmente. Eu sou boa o suficiente para ter relacionamentos saudáveis, harmoniosos e realizadores. Eu sou boa o suficiente para cuidar da minha saúde. Eu sou boa o suficiente para conquistar o que eu desejo. Eu sou boa o suficiente e me declaro merecedora de ter paz, alegria e prosperidade. Eu posso, eu escolho, eu realizo. Em todos os lugares onde me julguei, critiquei, me tratei de forma dura, me cobrei e fui muito exigente comigo mesma, eu escolho liberar todos esses sentimentos de menos-valia e olhar com amorosidade para o ser único e perfeito que eu sou. Eu posso, eu escolho, eu realizo. Todo condicionamento mental que criei através das experiências que vivi, que me levaram a não ter paciência e gentileza comigo mesma,
Eu decreto agora o fim desse ciclo e me libero da necessidade de ser dura comigo mesma e passo a me tratar com gentileza e paciência. Eu posso, eu escolho, eu realizo. A partir de agora, eu escolho me tratar com carinho, gentileza, paciência, tolerância e amor. Eu posso, eu escolho, eu realizo. Respirem fundo, soltem as mãos, se conectem com toda essa energia. Sintam ela pelo corpo, toda essa liberação acontecendo. É normal bocejarem, sentir sono, tudo é o que está sendo liberado, né? Conforme a gente vai tirando, vai soltando mais. Agora a gente vai fazer o Ho'oponopono para nos perdoarmos, né? E a todos à nossa volta também. Estão prontos? Tudo tranquilo? Então, fechem os olhos. No primeiro momento não precisam bater no peito, só no último, mas eu aviso, tá? Mas repitam comigo também as frases. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sou luz. Eu sou amor. Eu sou Atma. Eu tenho 100% de poder. Sinto muito por tudo que não me agrada na minha vida passada, na minha vida presente. Sinto muito por todas as histórias de dor que eu ainda não resolvi. Sinto muito por todo e qualquer problema que hoje rouba a minha paz e que me afasta do divino que eu sou, acolhendo tudo que não me agrada. Divino Criador, por favor, me perdoe e me ajude a me perdoar. Limpa da minha mente todas as memórias de dor e sofrimento, conscientes e inconscientes, criadas ou compartilhadas. Eu te amo, minhas memórias. Eu te amo. Eu acolho cada uma de vocês e liberto-as para que sejam nesse instante sagrado transmutadas em pura luz. A luz do perdão. Eu sou grata. Eu sou grata ao universo pela oportunidade de curar cada memória, de libertar vocês e a mim. Eu sou luz. Eu sou amor. Eu sou Atma, a alma, a consciência infinita e ilimitada, cheia de potencial. Eu tenho 100% de poder. Eu tenho 100% de poder em fazer a mudança que eu desejo em minha vida e de manifestar a abundância divina.
realizando o propósito que a minha alma planejou para essa existência. Eu assumo 100% de responsabilidade pelo meu processo de cura e transformação. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Agora dando os tapinhas no timo. Eu sou luz, eu sou amor, eu sou Atma, eu tenho 100% de poder. Respire, relaxa a mão, sintam toda essa energia de perdão, de leveza, andando por todo o corpo. Todo mundo tranquilo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a chama verde, né, do mestre Hilarion, bem rapidamente, porque eu na primeira quinta-feira eu acho que eu só fiz a meditação, né, e depois eu comecei a falar um pouco de cada mestre, acho que do Hilarion não cheguei a falar, então falar um pouquinho do Hilarion, da chama verde, bem rapidinho, porque a gente já está bem no final, antes de eu fazer a nossa meditação final, né. Bom, o raio verde, né, o mestre Hilarion, os arcanjos Rafael, Mãe Maria, Elohim Vista e Cristal, o símbolo do raio verde é a lâmpada de azeite, dia da semana quinta-feira, os incensos rosa branca e acácia, as principais virtudes do raio verde são a cura, verdade, justiça e prosperidade, e também concentração e perfeição. O mestre Hilarion, ele oferece uma condução, né, para quem procura a verdade. E muito antes do continente de Atlântida submergir totalmente, muitos sacerdotes, né, e sacerdotisas da Ordem Branca foram encarregados de levar algumas mensagens, alguns ensinamentos da sabedoria divina para outros países, né? E um desses conhecimentos foi a verdade. E o mestre Hilarion estava nesse grupo de iniciados que estava, onde foi confiada a chama da verdade, né? Então ele saiu propagando a verdade. Quando a gente quer ter uma compreensão melhor da verdade, chamar o mestre Hilarion para ajudar é sempre muito bom, né? Então, tá precisando saber se alguma coisa é daquele jeito mesmo, pede para que o mestre Hilarion clareie, né, a verdade. E também, quando precisar de alguma coisa de cura, invocar o mestre Hilarion e os anjos de cura verde também. Uma curiosidade, na época de Jesus, o Hilarion foi o apóstolo Paulo, né? E como discípulo de Jesus, ele realizou muitas curas já, né, em nome do Cristo. E lá pelo século XIX, ele teve no encontro com El Moria, com Kuthumi, com Saint Germain e com o Djal Kul, ele auxiliando na construção da Sociedade Teosófica, né? E na encarnação que ele teve como Hilarion, depois de que já estava com Cristo, né, depois de passar da época do Cristo, ele ficou 20 anos no deserto, preparando a missão dele para ascensionar, né, a missão de cura das pessoas. E ele ascensionou no ano de 371 depois de Cristo. Então, a invocação do raio verde, ela nos ajuda na cura do corpo e da mente, da alma e do espírito. E o assunto que eu trouxe hoje, né, dessa nossa cura de resgate de quem nós somos, a chama verde também pode ajudar nesse momento, né, quando a gente quer se conectar mais com a nossa verdade, né, com a verdade de cada um, com a verdade de quem somos nós,
qual é a nossa missão. Então, também a conexão com a chama verde, Mestre Larion, também ajuda bastante. Então, agora vamos fazer a meditação do raio verde, para a gente ficar nessa cura plena aí, né, com toda essa energia do raio verde, toda essa energia de limpeza que a gente acabou de fazer agora. Então eu peço que fechem os olhos, respirem fundo e vamos nos conectar com toda essa egrégora da chama verde, do raio verde, nos abençoando, Mestre Larion, que seja conosco, nos trazendo toda a verdade sobre a nossa alma, sobre a nossa encarnação, sobre a nossa caminhada, sobre a nossa jornada. E agora a gente começa a sentir, entrando pelo alto da nossa cabeça, essa chama verde, trazendo toda a cura que nós necessitamos. Ela entra no alto da nossa cabeça e vai descendo pelo nosso corpo, curando tudo que precisa ser curado, limpando, energizando. Conforme a chama verde vai entrando no nosso corpo, nós vamos começando a sentir um vigor, uma pulsação de saúde. E ela segue descendo, nos energizando, curando tudo que precisa ser curado. Conforme a chama verde vai descendo pelo nosso corpo, ela vai achando todos os órgãos que precisam ser revitalizados. E a gente vai sentindo o nosso corpo pleno com essa luz verde, abençoando cada pedacinho, cada célula, vibrando intensamente dentro do nosso corpo, envolvendo todos os nossos órgãos e descendo até os nossos pés e descarregando na Mãe Terra todos os males que os nossos corpos estavam apresentando nesse momento. E agora os nossos corpos vibrando nessa luz verde, completamente purificado. Nós começamos a expandir essa luz do centro do nosso peito para todo o nosso ambiente, para toda a nossa rua, para todo o nosso bairro, para toda a nossa cidade, para todo o nosso país. E aí agora nós começamos a trazer para dentro do nosso círculo o planeta Terra. Exatamente como aquela imagem que eu coloquei ali no nosso grupo. Ele fica ali na nossa frente. E através dos nossos corações, a chama verde jorra, inundando todo o planeta. Conforme a gente vai irradiando a luz verde para o planeta, ele vai girando na nossa frente para que ela se expanda para cada cantinho do planeta Terra. E nós vamos curando através da chama verde que jorra do nosso peito tudo que precisa ser curado no nosso planeta, enviando para todas as pessoas que necessitam nesse momento
de uma cura física, de uma cura espiritual, que essa egrégora desse momento irradia a luz verde, sendo um canal do raio verde, como trabalhadores da luz, levando essa cura aonde ela precisa estar. Nesse momento o planeta vibra todo na chama verde e completamente inundado da chama verde, nós elevamos ele e o devolvemos para o espaço, completamente inundado da chama verde, com a cura potencializada em todos os cantos do planeta e principalmente em todos nós. Sentindo toda essa força da chama verde, agradecemos ao Mestre Hilarion, a todos os anjos, arcanjos, Elohims, todos os nossos mestres, mentores, protetores, anjos da guarda, todos os seres de luz que nos acompanham. Agradecemos imensamente por todas as bênçãos. E que essa luz, essa força, siga nos curando em todos os dias da nossa semana. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos respirando e voltando, cada um no seu tempo. Todo mundo bem?